Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. Um grande salve a todos vocês que estão sintonizados nesse canal extensivo ao Dia das Crianças em 12 de outubro. Estamos, meus queridos, dando início a mais um encontro racional das tardes de domingo. O assunto de hoje será um aprofundamento maior sobre as profecias, um tema que se iniciou no programa passado e que, por se tratar de um assunto sempre de grande interesse e de grande conteúdo, resolvi me estender mais sobre esse assunto no programa de hoje. Não pretendo falar de profecias catastróficas, que, como foi explicado no programa anterior, foram embargadas essas profecias pela fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional. Hoje eu falarei somente sobre as profecias do bem, que continuam em curso por comporem com a fase racional. E dessa forma, são profecias bem-vindas, porque as profecias contra a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal não são bem-vindas para ninguém e não justificam mais a sua existência na fase de recuperação e salvação da humanidade. Uma fase voltada para a concórdia universal, para a união de todos pelas grandes revelações do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior. Uma fase que está seguindo o lema de um por todos e todos por um. E quem é esse um? É o mundo racional, puro, limpo e perfeito, que está repatriando tudo e todos para a origem. Julgavam, meus queridos, pelas histórias da fase espiritual que já terminou, pelos contos e pelas lendas, que o fim da fase de animal racional seria de tumultos alarmantes, espantosos e assustadores. Previsões que, ao invés de fazer bem, faziam mal, porque os métodos adotados para frear os abusos na fase espiritual, que é a mesma fase do pensamento e do animal racional, sempre foram o da intimidação, do castigo, de assustar todos, gerando medo ao ponto de alguns até enlouquecerem ou morrerem de impacto, de susto. Uma verdadeira revolução impactante entre a humanidade para impressionar o animal racional. Ninguém esperava que o fim da fase de animal racional, que esse final dos tempos, fosse assim, tão naturalmente, tão simplesmente, com todos dentro dos seus lares. Por o mundo racional está em todos os lugares. Por o racional superior, o verdadeiro Deus está em todo lugar. Hoje todos vendo que o fim da fase de pensadores, que simbolizava o fim do mundo, mas hoje sabemos que é somente o final de uma fase, é muito diferente do que pensavam. Para
para ver. A salvação não tem necessidade de tumultos, nem de alarmes, nem de emoções, muito menos de impactos. A salvação tinha que vir assim, meus queridos, dessa forma, humildemente, simplesmente, para não produzir choques nem estardalhaços. Tinha que primeiro preparar a humanidade, como está aí o conhecimento de preparação, que é a cultura racional, e dessa forma todos sendo salvos dentro de seus próprios lares, ou onde estiverem, desenvolvendo seu raciocínio para se ligar ao mundo racional de onde vieram, através do conhecimento de salvação eterna de todos, que é de paz, amor e fraternidade, para acalmar todos e não para ferver e tumultuar, porque uma coisa alarmante provoca alvoroço, tumulto. A salvação, meus queridos, a fundo de verdade, é somente o retorno de todos para o verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. É o caminho de como todos podem voltar a ser o que eram, o que já foram, seres puros, limpos, perfeitos e eternos. Um objetivo só alcançado sem impactos, naturalmente, simplesmente pelo desenvolvimento natural do raciocínio, que entra em desenvolvimento natural o fim dos desacertos, dos desatinos e do desequilíbrio de um modo geral. Assim como o pensamento se desenvolveu da fase de selvagens até a fase de civilizados, da mesma forma se desenvolve o raciocínio até ficar pronto completamente, imunizado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, imunizado pela energia racional. E daí tudo dando certo na vida de todos. As profecias mais antigas, meus queridos, que anunciavam a vinda de Emanuel, trouxeram também luz sobre o conhecimento racional que esse grande enviado da luz traria para a Terra. Isaías, no capítulo 29, versículo 14, anuncia a vinda de um novo conhecimento. Disse ele em sua profecia: eis que estarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. O vidente Edward Landau, um astrólogo inglês respeitado pelos acertos de suas previsões, fez o seguinte vaticínio: o novo mundo deverá levar em conta essa predição e se preparar para recebê-la, pois o velho mundo cada vez sofrerá mais influência do novo, não só da América do Norte com sua mecanização em grande escala, mas também da do Sul com seus recursos infinitos e seus ardentes sentimentos latinos. A América Latina será chamada a aceitar graves responsabilidades e a contribuir com algum dos fatores vitais para a situação de todo o mundo de amanhã. O mundo, disse ele, será atraído para a órbita de uma personalidade estupenda que, tenho a convicção, já está preparada nos bastidores à espera de uma deixa das estrelas. Não deves sorrir indulgentemente, pois só podes curvar a cabeça diante de um homem sagrado que surgirá no cenário desse mundo para cumprir o seu brilhante destino, que é a restauração da unidade e da harmonia na vida do homem. Não me julgueis inclinado a predições esotéricas. Nunca me interessei por vaticínios que não tivessem fundamentos rigorosamente objetivos. Mas essa profecia de um dirigente do mundo é de tal ordem que, ao fazê-la, posso apenas afirmar o que sei
e, como vós, esperar as suas manifestações específicas. Só de uma coisa tenho certeza, é que nisso está implícito todo o espírito moderno da América Latina, certamente mais do que o de qualquer outra parte do mundo. Eduard Lindo foi um astrólogo que profetizou com grande precisão a data do início da Segunda Grande Guerra Mundial, assim como também a presença desse homem sagrado na América do Sul, porque ele sentiu a presença do Senhor Manuel e a escolha também do local do seu nascimento, que se confirmou ser no continente da América do Sul, mais precisamente no Brasil, fazendo desta nação uma terra abençoada por Deus e divina pela própria natureza, para fazer prosperar nela uma nova obra de origem divina que, conforme Isaías, por ser nova, maravilhosa e reveladora, confrontaria o saber dos sábios e até dos prudentes, por revelar todas as verdades contundentes que desmascariam as contradições e o encantamento dos sonhos, para fortalecer assim a unidade, a concórdia e a harmonia na vida do homem. Mother Simpson, também natural da Inglaterra, uma vidente que viveu em Yorkshire, teve também várias visões da fase racional e anunciou que todos os filhos da Inglaterra que trabalham na terra seriam vistos com livros nas mãos. Existem ainda muitas referências proféticas sobre a fase racional e sobre o conhecimento racional introduzido na Terra na forma de livros. Até mesmo no Apocalipse, que no capítulo 10, versículo 7 diz: "Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus." No Apocalipse, como anunciou o profeta a seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: "Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra." E fui ao anjo, dizendo-lhe: "Dá-me o livrinho." E ele disse-me: "Toma-o e coma-o, e ele fará amargo o seu ventre, mas na sua boca será doce como mel." E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. Isso, meus queridos, porque as mensagens de salvação são doces ao nosso paladar, porque trazem luz e sentido verdadeiro para a vida. Mas desfazer esse encanto sonhador que criamos para viver, desencantarmos de nossas ilusões pelo entendimento do que é a matéria e o reconhecimento de que o sofrimento e a morte são consequências de abusos que nós mesmos cometemos na origem, e contra a vontade de Deus, são mais do que suficientes para trazer à tona uma realidade amarga para todos. Porque essa não é a nossa verdadeira vida e esse mundo é consequência de um abuso e não de uma criação de Deus para vivermos nele. Em São João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: "Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." O que confirma, meus queridos, o que é explicado no conhecimento racional, de que o verdadeiro Deus nunca provou nem teve prazer na criação desse mundo de matéria, e que os habitantes desse mundo já existiam antes desse mundo existir. Um mundo que nem é para ser amado, quanto mais habitado.
Um fato que até Jesus confirma em São João, capítulo 17, versículo 24, onde ele afirma: não são do mundo, como do mundo também não sou. Todos os viventes que estão nesse mundo vieram do mundo racional, do paraíso de Deus, o racional superior. E estão todos, do menor ao maior, nesse mundo por abuso de respeito aos princípios alcandorados da perfeição e do verdadeiro natural, que é de seres puros, limpos e perfeitos. O maior habitante desse mundo é menor do que qualquer um habitante puro, limpo e perfeito do mundo racional, porque aqui todos são imperfeitos, em graus diferentes de imperfeição. Uns mais imperfeitos e outros menos imperfeitos, mas perfeição somente na origem. Uma outra referência importante sobre o domínio da fase racional pelas mensagens trazidas por Manuel e sua autoridade concedida pelo mundo racional, meus queridos, está também no Apocalipse 6, versículo 2, que diz: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Outra referência importante sobre Manuel no Apocalipse está no capítulo 19, versículo 11, que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. O cavalo branco, meus queridos, representa a paz, e o arco é o arco do triunfo, que estampa a capa de todos os livros Universo em Desencanto, de cultura racional. A cor branca é o símbolo da paz e da concórdia, significa paz, eternidade, pureza, amor e fraternidade. Por isso é que as profecias revelam o Salvador com vestes brancas, e os que o acompanham também. A roupa branca é a de cor mais forte que existe, por conter nela todas as cores, representando dessa forma a unidade de um por todos e todos por um. A indumentária branca não é uma indumentária comum, porque ela representa aqui dentro da deformação os puros, limpos e perfeitos, significando a volta de todos para a eternidade, para a luz verdadeira de todos. E o arco profetizado é o arco do triunfo. É a vitória racional do fiel e verdadeiro Salvador. Bem, meus queridos, hoje eu tenho uma novidade. No programa de hoje estamos inaugurando o trabalho de uma nova poetisa, Ana Cristina Pagliaminuta. Ela é a nossa declamadora oficial. Mas hoje ela vai declamar uma poesia de sua própria autoria. Então vamos agora ao nosso momento poético. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Vamos falar sobre gratidão? Vamos agradecer por tudo. Vamos ser gratos pelo ar, por poder olhar para o céu azul, lindo, maravilhoso, por podermos olhar para as estrelas, por podermos olhar a maravilhosa lua cheia. Agradecer por ela ser tão linda. Como pode ser tão linda? Agradecer por podermos ter o sol para nos aquecer, nos bronzear a pele e nos fornecer vida. Agradecer ao magnífico mar. Gratidão por podermos ouvir as ondas do mar. Agradecer por termos um oceano maravilhoso para nos banhar nos dias quentes de verão.
nas primeiras noites de luar de todos os anos, pular as 7 ondas. Agradecer pelo ar que nos permite viver. Agradecer ao paladar, poder degustar um bom vinho e por uma bela companhia. Agradecer por sentirmos o cheiro e o gosto do café, com ou sem o pão de queijo. Gratidão por podermos sorrir. Gratidão por conduzir nossos filhos sempre ao caminho do bem. Agradecer pelo alimento diário, pelo banho quente, pela cama macia, pelo afeto dos amigos, afeto dos nossos irmãos. Sejamos gratos, sejamos mais sinceros, tenhamos mais compaixão, tenhamos mais respeito com tudo e com todos, com pessoas, animais, vegetais. Natureza, minha mãe, minha mãezinha, como sou grata a ti, como você é linda, natureza. Gratidão por estar aqui hoje com vocês. Agradeço a Deus por me permitir viver. Façam sua parte, agradeçam, sejam bons, sejam gratos. Tenhamos respeito por tudo que temos, por tudo que sentimos. Gratos por podermos estar aqui hoje falando sobre cultura racional, falando de Deus. Tenho certeza que, assim como eu, nosso objetivo é de tentarmos ser pessoas melhores. Portanto, vamos começar pela gratidão. Sejamos gratos por tudo, por nos dar força e proteção diária. Sou grata, sou grata, sou grata. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Bem, meus queridos, dando seguimento ao entendimento das profecias e a relação delas com a fase atual, que é a fase racional, destaquei para vocês mais uma passagem do Apocalipse no capítulo 21, versículo 4, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A cultura racional explica, meus queridos, o porquê não haverá mais morte, não se tratando dessa citação como uma perpetuação do animal racional, porque não existe perpetuação da matéria. A matéria é um efeito que por si mesmo se destrói. O fim da morte anunciada é uma referência à mudança da fonte energética que possibilita a vida. Ligados na energia racional, que é a energia de Deus, não dependeremos mais do corpo de matéria. Estaremos ligados à eternidade, mesmo ainda utilizando o nosso corpo físico. A diferença é que quando a nossa máquina falhar, morrer, nós não morreremos com ela, por estarmos ligados a uma energia que não está vinculada com a matéria. Assim, meus queridos, ligados na energia racional, deixamos de depender do corpo
simples matéria, o nosso sentimento deixa de ser elétrico e magnético, eliminando com essa mudança também o sentimento da dor, se tornando a condição de animal racional coisa do passado. Seremos aparelhos racionais ligados em vida à eternidade e com capacidades superiores à do animal. Mas a profecia continua e revela que os tímidos, os incrédulos, os idólatras, os mentirosos, ou seja, aqueles que preferirem viver no encanto desse mundo deformado de matéria, que desprezarem a condição de puros, limpos e perfeitos, que continuarem dominados pelo magnetismo da matéria, esses receberão o dano da segunda morte. Cabe aqui explicar o que isso significa. A primeira morte aconteceu quando abandonamos a natureza perfeita do paraíso racional e nos aventuramos em criar um progresso por conta própria, em uma planície desse paraíso que não estava pronta para entrar em progresso, cujo resultado foi a criação de um universo deformado e a extinção da vida original, que era pura, limpa e perfeita. Essa foi a primeira morte. Deixamos de ser racionais, puros, limpos e perfeitos para nos transformarmos no que somos hoje, animais racionais. A segunda morte é perder a condição de animal racional e descer de classe, passar a nascer como os irracionais. Porque, como explica a cultura racional, a deformação desse mundo continua em curso, prosseguindo rumo às classes inferiores. A fase racional está aí justamente para embargar essa descida de classe. Mas o livre-arbítrio continua existindo, mesmo aqui na deformação. Por mais que a natureza esteja incentivando todos a retornar para a origem perfeita, existem os rebeldes, os mais abusados, que podem acabar optando pela porta de baixo, pela vida da matéria, para experimentar um pouco mais essa deformação e dessa forma descer de classe, ir correr toda a hierarquia dos irracionais, que é a segunda morte descrita no Apocalipse. Essa ligação com a energia racional que está sendo feita pela fase racional está relacionada com a ressurreição anunciada para o final dos tempos, onde até mesmo o profeta Nostradamus disse que os mortos ressuscitariam, sairiam de suas tumbas. Isso porque já houve uma primeira morte. O corpo de matéria, para os eternos, é relacionado a um caixão, onde todos vivem mortos para a eternidade, desligados da vida verdadeira, mas que, apesar de ser uma falsa vida, uma vida provisória, se ligada novamente à energia da origem, que é pura, limpa e perfeita, ela ressuscita para a eternidade, retorna a ser a vida original. Em São Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: deixem os mortos sepultarem os seus mortos. O que confirma o que acabei de explicar para vocês, meus queridos. Essa ligação com a energia racional da origem
Jesus já citava em São Mateus, capítulo 18, versículo 18, quando diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, para verem que existe uma ligação para ser feita com a origem. Essa ligação é a meta de evolução final do animal racional. É através dessa ligação que todos se tornarão aparelhos racionais. Essa é a meta de todo estudante de cultura racional. E para alcançar essa ligação é necessário o desenvolvimento do raciocínio, que é propiciado pelo estudo dos livros Universo em Desencanto. Existem também, meus queridos, uma profecia muito interessante que combina com o período de construção do retiro racional, que os antigos estudantes podem confirmar. É uma profecia com uma linguagem um tanto poética, mas que se percebe no seu conteúdo grande semelhança com a vida e obra do Senhor Manuel. Refiro-me a uma citação profética de Jó a respeito da vida do Salvador. Ela se encontra no capítulo 29 e foi transmitida de forma poética, figurativa e nostálgica. Disse ele: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus meninos ao redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. E quebrava o queixo do perverso e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias. A minha raiz se estendia como as águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva
e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Essa, meus queridos, profecia poética da vida do Consolador, do enviado do mundo racional, do cavaleiro da concórdia, que foi descrita por Jó, é maravilhosa. Na primeira epístola de São João, também no capítulo 2, versículo 28, existe um alerta para que ninguém se confunda quanto à chegada na terra desse Consolador profetizado e que também foi anunciado por Jesus. Ele diz assim: e agora, filhinhos, permanece nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam, meus queridos, que o programa hoje está repleto de profecias. E vou citar ainda aqui muitas outras para vocês. Em Isaías capítulo 66, versículo 4, o profeta diz: também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porque chamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, os que tremeis de sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a sua glória. Mas eles serão confundidos. Isaías disse isso prevendo a grande confusão que as religiões futuras à sua época fariam com as indicações proféticas, se julgando estarem no caminho correto para a glória de Deus, abominando tudo mais que não siga o mesmo caminho que o seu, e não estando no caminho correto, vivendo confundidos por interpretações errôneas das verdades e das verdadeiras indicações proféticas. Em São Lucas, capítulo 11, versículo 43, Jesus também mencionou os religiosos. Disse ele: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem com um de vossos dedos, tocai essas cargas. Que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Bem, meus queridos, agora vamos falar um pouco do profeta Nostradamus. Na centúria 4, quadra 25 de Nostradamus, existe também uma referência muito importante relacionada com a fase racional, que diz: corpos sublimes sem fim, visíveis aos olhos.
Obcecados virão por suas próprias razões. Os corpos e as mentes serão compreendidos. Aparecerão sem um chefe e novamente se tornarão invisíveis, diminuindo com isso as orações sagradas. Essa é, meus queridos, uma referência clara à aparição dos OVNIs, dos habitantes do mundo racional, que, de acordo com a cultura racional, chegará ao ponto do firmamento ficar repleto deles, para todos verem. São muitas as profecias que comprovam a fase racional, que abonam o conhecimento racional e a presença iluminada do Senhor Manuel, o primeiro e o último Salvador e Consolador da humanidade, não havendo segundos e nem terceiros representantes do mundo superior na Terra, que tenha vindo diretamente da perfeição para este mundo imperfeito, com a missão de salvar todos, sem exceção, tanto os bons quanto os maus, porque são todos imperfeitos, sujeitos ao erro e à perdição, se revelando nesse prisma, o da imperfeição, o enigma da salvação de todos. Porque é impossível ser imperfeito e não errar. Assim chegou à Terra Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, responsável pela introdução da verdade das verdades sobre tudo que existe nesse universo, responsável pela racionalização de todos os povos da Terra, responsável por unir todos em concórdia e, através da racionalização, ligar todos ao verdadeiro mundo de origem, para transformar esse mundo em um paraíso de paz, de união e de concórdia universal. Bem, meus queridos, agora chegou a hora de nosso momento musical. E logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Atenção pro que eu vou lhe dizer. Melhor é viver pro bem, sem se importar com o fim, porque Deus é por nós. E depois que você acordar, verá que é bem melhor viver para um bem maior. Faz as pazes comigo, porque eu te quero, amor, porque eu te quero bem, porque eu te quero mais, pra sempre. Amanhã eu quero estar com você. Quero ver o sol nascer, quero ver o sol brilhar, sentir cheiro de flor, te abraçar,
sobre a areia do mar, te beijar sob um céu azul, passear com seu corpo nu e depois mergulhar. É que eu te quero, amor, é que eu te quero bem, é que eu te quero mais, pra sempre. Eu quero estar com você, quero ver o sol nascer, quero ver o sol brilhar, sentir cheiro de flor, te abraçar sobre a areia do mar, te beijar sob um céu azul, passear com seu corpo nu e depois mergulhar. É que eu te quero, amor, é que eu te quero bem, é que eu te quero mais, pra sempre. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Continuando ainda com as previsões do profeta Nostradamus, eu vou citar agora os versos das quadras 1 e 2 de sua primeira centúria, onde ele descreve em francês arcaico, associado ao latim, que foi a linguagem que ele utilizou em todas as suas obras, a preocupação divina com os mais fracos e oprimidos. Disse ele: estando eu sentado de noite em secreto estudo, sozinho, repousando sobre o assento de bronze, um fogo exíguo sai da solidão e faz prosperar quem não crê em vão. A vara nas mãos colocada no meio dos ramos, de onde ele molda a borda e o pé. Um temor e uma voz fremem pelos fracos. Esplendor divino, o divino perto se assenta. Nostradamus revela nas quadras dessa centúria a forma como desvendava o futuro e também o fato de ter sido visitado pelo divino. O motivo da aparição divina foi para repreender Nostradamus, que tinha intenção de publicar os acontecimentos futuros de forma clara e nas datas corretas, e assim expondo o futuro com total clareza. Dessa forma, muitos destinos traçados não se cumpririam,
porque todos possuem livre-arbítrio para mudar o que sabem antecipadamente. Sabendo o que vai acontecer, você pode mudar. Quem, sabendo o resultado de um jogo, apostaria no perdedor? Ninguém. Nostradamus então foi obrigado a mudar a forma de profetizar. Passou a embaralhar as suas previsões e não mais precisar as datas dos acontecimentos. Numa carta profética endereçada a seu filho César, Nostradamus faz as seguintes revelações. Considerando também que os adventos futuros da humanidade aqui definidos são incertos e que tudo é regido e governado pelo poder inestimável de Deus, que nos inspira, não pela embriaguez dos sentidos, nem pelo furor, nem por movimentos linfáticos, mas através de afirmações astronômicas, o sólido poder divino, abundante de proeza geradora e particularmente o espírito profético, eu atribuo todo esse dom e virtude à inspiração divina. Antes, propositalmente, preferi me calar e abandonar os meus trabalhos, não só por causa da injúria do tempo presente, se referindo aí à Santa Inquisição que vigorava na época, mas também pela maior parte da injúria do tempo futuro. Resolvi não escrever mais minhas petições, porque os governos, as seitas e religiões sofrerão mudanças tão diversas, mudanças tão diametralmente opostas às condições presentes, que se eu revelar o que irá advir de forma clara, os chefes de governos, de seitas, de religiões e os homens de fé, quando descobrirem, vão considerar mal e tão contrário aos seus ouvidos fantasiosos, que virão a condenar aquilo que sucederá nos séculos futuros. Por essa causa, deixei de me expressar em linguagem popular e retirei a minha pena do papel. E tudo está descrito de forma nebulosa, especialmente toda a profecia, para que permaneça obscura para os sábios e prudentes, assim como para os poderosos e reis, e se revele de forma exígua e sutil aos simples e aos profetas, pela vontade do Deus imortal. Quanto a nós que somos humanos, não podemos, por meio de nosso conhecimento natural ou por alguma inclinação instrumental, conhecer os segredos misteriosos do Deus Criador. Porque nossa condição humana não nos permite conhecer as fontes, nem os momentos. Ainda não poderão entender como que do presente podem ser vistos personagens do futuro, e que o Deus Criador quis revelar por meio de imagens e impressões. Alguns desses segredos do futuro, de acordo com a astrologia permitida por lei, assim como do passado também, transmitindo certo poder e faculdade voluntária, que, como a aparência da chama de fogo, nos inspira e nos leva a julgar as divinas e humanas inspirações. Pois Deus virá concluir a obra divina, que são totalmente absolutas, tanto a do meio, que pertence aos anjos, se referindo aí ao astral superior, quanto a terceira, que pertence aos malvados, se referindo
ao astral inferior. A primeira é o mundo racional puro, limpo e perfeito. Se você for, não obstante de simplicidade e uma criatura de alma intelectual, as causas presentes e longínquas não serão nem muito secretas, nem muito reveladas. Mas o perfeito conhecimento das causas não pode ser adquirido sem a inspiração divina, se referindo aí à cultura racional introduzida por Deus na Terra para explicar as causas de tudo. Uma vez que toda inspiração profética origina-se, em primeiro lugar, da vontade do Deus Criador. E depois depende ainda do movimento e da natureza. E do momento. Agora vamos de Nostradamus para São Marcos, capítulo 4, onde Jesus faz o seguinte alerta. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregulhos, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Nesse ponto, Jesus deixa claro que não tinha a intenção de converter e nem de perdoar todos. Em seguida, ele explica: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão juntos do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás, se referindo aí ao magnético, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregulhos, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, se referindo aí à vida do encanto, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100. Por isso, meus queridos, que o melhor passeio e a melhor distração são os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional nas mãos. Porque os encantos e as pressões para se desviar do caminho da luz verdadeira são muitos, como foi profetizado aí por Jesus.
Da mesma forma, a preparação para esclarecer corretamente os mais confusos e exaltados, assim como para equilibrar o próprio pensamento, depende exclusivamente do estudo, do contato diário com o conhecimento racional. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Esse, como viram, foi dedicado exclusivamente às profecias. Existem muitas outras profecias que se referem à fase racional, mas acredito que as que citei nessa edição do programa sejam até mais do que satisfatórias para comprovar que a fase racional e sua evolução através da cultura racional dos livros Universo em Desencanto foi farta e devidamente anunciada por diversos profetas da antiguidade. Então, não deixem de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de comentar. O comentário é sempre muito importante para o canal. E não fique triste pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.